Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla, aqui do Instituto Saber, psicopedagoga, e estamos mais uma sexta-feira aqui, né, como eu prometi para vocês, com mais uma convidada para o nosso Pode Saber. Então, nós estamos aqui com a Gislaine. Tudo bem, Gislaine? Tudo bem, e você, Carla? Tudo bem, então nós vamos bater um papo aqui. Ok. Então, pessoal, hoje aqui está a Gislaine, né, como eu falei para vocês. Eu conheci a Gislaine lá na Anhanguera, né, e através da Silvana, e ela me apresentou e ela começou a ser a minha cliente, eu atendo o Bernardo, que é o filho dela. Então, você vai agora se apresentar e falar um pouco sobre você. Eu sou mãe do Bernardo. Bernardo tem 7 anos, meu nome é Gislaine, eu trabalho na Anhanguera, na cantina, foi onde iniciamos nosso contato, que vem sendo muito proveitoso, porque o Bernardo ama vir nas terapias, adora estar aqui com você. O Thomas também, que vem junto, ele pula da cama para vir aqui. O Bernardo, ele é autista, com altas habilidades, né? Descobrimos com 3 anos e meio aproximadamente essa nova característica dele, né? Pra gente foi bem novo quando a gente descobriu. Né? Estamos aí, né, lutando para que ele tenha um bom desenvolvimento. E como é que foi, Gislaine, a tua gravidez? Conte um pouquinho, porque de repente a tua experiência passa para outras pessoas também, outras mães, né? Quando eu engravidei do Bernardo, eu morava em Curitiba, e o Ariel, que hoje é meu esposo, na época era meu noivo, morava em Paranaguá. Eu passei uma gravidez mais sozinha, e foi uma gravidez de risco. Eu tenho uma anomalia uterina e foi uma gravidez de risco, e aí eu queria ter ganhado o Bernardo em Paranaguá, porque eu viria para cá, né, depois do nascimento dele. E aí o médico falou que seria melhor para lá, por conta dos riscos, melhores hospitais e todas essas questões. A viagem, de repente, também, né? Tudo isso, eu fiquei 2 meses, assim, os últimos 2 meses fiquei bem recolhida para resguardar a gravidez, mas graças a Deus o Bernardo nasceu bem, não precisou de incubadora, nasceu com 39 semanas, nasceu super forte, com Apgar alto, então, assim... E foi uma criança muito boazinha, na gravidez, no pós-parto, tudo. Ele foi uma criança sempre muito boa. Então vamos para a segunda pergunta, né? Gislaine, como foi para você e para o Ariel, né, seu esposo, quando receberam o diagnóstico? Vocês já desconfiavam, né? Como que foi assim? Quem que viu e por que vocês foram fazer a avaliação para daí ir até o neuro? Essa é uma parte bem engraçada, porque eu nunca fui de ter contato com criança, então não tinha um padrão ali de comparação, não vivenciava o universo das crianças até ser mãe. O Bernardo começou na escola no ano do Covid, 2021, ele começou na escola, só que era aula remota. Então ele começou presencialmente em 2022. E foi em 2022 que as professoras começaram a perceber que ele era diferente. Ele estava com quantos anos? Estava com 2 anos. 2 aninhos. 3 aninhos. 3 aninhos. As professoras perceberam que ele era um pouquinho diferente e resolveram passar para a direção para conversar comigo sobre o que poderia ser. E aí foi um susto bem grande, porque o Bernardo... Na nossa casa, até aquele momento, éramos nós 3. Ariel, eu e o Bernardo. Eu e Ariel, a gente não escutamos música alta, televisão alta, é tudo muito silencioso. Então, quando o Bernardo foi para a escola e não gostou do barulho, para mim era muito evidente, porque ele estava acostumado num ambiente silencioso. Não porque ele era autista, na minha cabeça. Então, quando falaram da suspeita, eu fiquei bem brava. Eu não aceitei. Eu falei, não, meu filho não é autista. Porque ele é assim, e eu inventei uma resposta para cada possibilidade que a escola levantou sobre o autismo. Falei, ele é assim por conta disso, ele é assim por conta disso. E quais são esses pontos, assim, Gislaine? Porque às vezes tem pessoas que estão com dúvidas lá com os comportamentos do filho. O som alto foi um dos pontos. Quais foram os outros, se você lembra, assim? A roupa. Então ele não gostava de barulho, e como as crianças típicas, né, tendem a ser barulhentas, uma escola tem muito barulho, né? Ele mandava as crianças calarem a boca. E ele mandava todo mundo calar a boca, porque ele queria ficar em silêncio.
E ele ia para algum canto e se escondia, assim, embaixo da mesa, se encostava na parede e ficava encolhido. Mandava todo mundo calar a boca e se escondia. A outra era roupa. Roupa jeans, sapato de corino, umas coisinhas que ele sentia mais o toque, ele se incomodava. E como ele não tinha muito vocabulário para se expressar, ele falava que parecia que tinha bicho na pele. Sapato, sempre tinha bicho no sapato. Como eu não sabia o que era uma sensibilidade dele, eu brigava para ele usar, sim, aquele sapato que eu tinha escolhido para ele com tanto carinho. E seletividade alimentar também, mas era uma seletividade que eu achava maravilhosa, porque ele não queria comer doce de festa, nada que tivesse textura tipo pudim, mousse, passar muito recheio no pão. Coisa mole. Essas texturas, algumas ele não gosta até hoje, algumas ele superou. A maioria das coisas ele foi superando. Hoje em dia ele não entra mais numa crise no barulho, mas se ele puder evitar, ele evita. Ele tem já a opinião dele formada ali, que tem barulho, prefiro ficar em casa. Né? Com 7 anos ele já tem essa noção. Sim. E daí ele tinha alguma dificuldade também, assim, de socializar? Você percebia, assim? Ele selecionava? Como é que era essa parte? Sim, quando ele fazia um amigo, que normalmente era uma criança um pouquinho mais velha, é difícil, ele não conseguia com as crianças da mesma idade, ou mais novas, ter amizade. Então, normalmente eram crianças mais velhas, que compreendiam ou tinham um pouquinho mais de paciência, e era uma criança. Ele nunca foi de ter vários amigos. Hoje em dia, sim, na época não. Era um amigo e era aquele amigo e pronto, acabou. E ele se sentia atraído quando o amigo tinha outro amigo. Porque ele se sentia trocado. Então, esses são pontos interessantes para a gente comentar, porque às vezes passa despercebido. Não, ele é tímido, mas se manter durante muito tempo, daí é onde traz prejuízo, que as pessoas precisam umas das outras ali, né, para aprender. E, assim, pensando agora depois disso, a terceira pergunta, qual que foi a maior dificuldade ou situação, Gislaine, que você enfrentou depois do diagnóstico? A família, um pouco, né? Teve um lado da família que sempre percebeu, mas eu não dava abertura para as pessoas me falarem, porque eu era um tanto quanto rígida, não aceitava muita opinião, porque eu estava criando muito bem meu filho, então não aceitava que opinassem. Nem aceitei também quando a escola opinou. De um lado a família me recebeu bem, porque já tinha uma desconfiança, do outro lado, não. Então vem assim uma dor muito grande quando o diagnóstico veio, e as pessoas... Porque durante o diagnóstico ali eu tive que ir me convencendo, eu tive que buscar, eu tive que ler, eu tive que estudar, eu tive que olhar mais ainda para o Bernardo. E durante os testes, eu fui entendendo que sim, ele era autista mesmo. No processo, né? No processo, antes de receber a devolutiva, eu fui me convencendo, putz, isso daqui o Bernardo tem, aquilo dali corresponde ao Bernardo. E um lado da família, não. Ele não é autista, isso daí é palhaçada, porque todo mundo é autista hoje em dia, e ele não é, e não respeitavam ele. Nas particularidades dele, não respeitavam. Né? O som. Família é muito barulhenta. Só que, graças a Deus, ele é verbal. Às vezes ele beira a falta de educação, mas quando ele está incomodado, ele pede para falar baixo. Porque hoje... Incomoda muito, né? Hoje, né, os dois lados da família estão, assim, já aceitaram, já entenderam, já foram educados, digamos assim. Então já está todo mundo entendendo mais o Bernardo. Bom, né? Então, quando ele fala um pouco mais baixo, e as pessoas, desculpe, e se dosam um pouquinho perto dele. A maior dificuldade mesmo foi meio que o desconhecimento da família, né, no assunto. E agora nós vamos para a nossa última pergunta, né, para a Gislaine. Gislaine, qual que é a mensagem que você deixa hoje para as famílias, para a sociedade, para quem está assistindo, né, esse vídeo hoje? O que você deixa de mensagem? Pode? Eu diria que hoje em dia tem muita informação e é necessário a gente se atualizar, buscar conhecer as crianças,
Quem se propõe a ter filho tem que entender marco de desenvolvimento, não precisa ser um especialista, mas busca, ainda que superficialmente, ainda que na internet, conhecer alguns marcos, ver se os filhos estão dentro desse marco esperado, e se não estiver, procure ajuda, porque com ajuda, eu sou prova disso, de ver o meu filho evoluindo muito bem, né, de ter pessoas que falam, ele não parece, porque realmente a maior parte do tempo ele não parece. Porque as crianças pequenininhas, elas conseguem evoluir muito mais, se elas forem cuidadas, né, tiver o olhar atento dos pais. Então olhe para os filhos, diretamente, veja o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, o propósito de tudo, e se tiver alguma dúvida, lá no coraçãozinho, principalmente da mãe, busque ajuda. Se você for mãe, não tem dúvida nenhuma, tá tudo certo, mas vem uma professora, uma profissional, comentou, procure ajuda. Porque eu pensava assim, quando veio a suspeita, eu falei, ele não é, e eu vou provar que ele não é. E me provaram que ele era. Então hoje eu falo, se existe a dúvida, vamos pensar o seguinte, é melhor correr atrás para saber se é ou se não é. Se for, vamos resolver. E se não for, vou ficar em paz. Não é que bom, foi visto, pensado, mas não é. E não vai, a dúvida não vai perseguir nem a criança, nem os pais. É verdade. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa entrevista de hoje, né, com a Gislaine. Eu quero agradecer muito, Gislaine, por você ter vindo. Obrigada. Tá? Por você confiar também no meu trabalho, tá bom? Por tudo que você tem, assim, demonstrado também nas nossas conversas, nos feedbacks que a gente tem, né? E deixar aberto também para quando você quiser vir conversar, né, a gente puder passar essas informações e experiência para as pessoas, né? Conta comigo e eu conto muito com você para me ajudar com o Bernardo. Então tá bom, pessoal. Tchau. Obrigada. Até a próxima.